Olá, meu nome é Nathan Sales e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o conceito de cálculo de áreas de polígonos irregulares. Já que eu falei de polígono, então vamos só lembrar o que são polígonos. Então, polígonos são figuras geométricas planas que são formadas por segmentos de retas a partir de uma sequência de pontos de um plano. É importante dizer, tá, que todos esses pontos devem ser distintos e não colineares, onde cada extremidade de qualquer um desses segmentos é comum a apenas um outro. E aí eu trouxe aqui o retângulo, que é um polígono irregular, por quê? Porque ele tem dois lados iguais e dois lados diferentes. E para ser um polígono irregular, eu devo ter lados diferentes. Então, a medida da base vai ser sempre diferente da medida da altura dessa figura, deste polígono. Então, para quem não lembra, este aqui é o retângulo, então ele tem uma base e uma altura que são sempre medidas diferentes. E a expressão matemática, a fórmula que a gente vai utilizar para efetuar o cálculo da área deste polígono irregular é área igual a base vezes a altura. Aí eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês, que é um retângulo que tem de medidas a base 5. Vamos convencionar metros, tá? Eu não coloquei aqui, mas vamos convencionar que seja metros neste exemplo. Então, tenho 5 metros de base e 3 metros de altura. Se eu quiser determinar a área deste retângulo, como é que eu devo proceder? Então, a fórmula é essa daqui, ó. A área é igual a base vezes a altura. Quem é a base? 5. Quem é a altura? 3. Então, basta efetuar esta multiplicação e aí eu vou obter a minha área, que neste caso é 5 vezes 3, 15. Nós havíamos convencionado que a unidade de medida seria metros, então, metros quadrados. Alguns outros polígonos, eles têm também a sua área conhecida, como é o caso deste triângulo aqui, que a área dele seria a base vezes a altura divididos por 2. E ainda este losango, que não tem base, mas tem duas diagonais. Então, eu tenho uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então, basta que eu efetue o cálculo da multiplicação dessas duas diagonais e dividir por 2, que eu vou obter a área, então, deste losango. Mas quando a minha figura não é conhecida, quando este polígono não tem uma expressão, uma fórmula matemática para efetuar o cálculo da área, como que eu devo proceder? Então, por exemplo, nós temos este polígono aqui. Ele é irregular, obviamente, porque está claro que ele tem medidas de lados diferentes, né? E aí, como que eu vou proceder para fazer o cálculo? Eu posso fazer utilizando as expressões que eu já conheço, mas para isso eu preciso dividir este polígono em outros polígonos que eu conheço a forma de calcular. Então, eu dividi ele em um triângulo aqui, mais um triângulo aqui e, por fim, um retângulo aqui. Não significa que deve ser sempre assim, tá? Pode ser que você veja outra coisa. Por exemplo, olhando novamente agora, eu estou olhando aqui um trapézio, ó, tá? Então você poderia ter dividido entre trapézio e um outro triângulo, como queira. Então, olha só, eu chamei este primeiro triângulo de 1, este segundo de 2 e esse retângulo de 3 para facilitar a nossa visualização, tá? Algébrica aqui, para não nos confundirmos. Então, a figura número 1 é um triângulo. Se é um triângulo, a fórmula é base, que neste caso é 4. Você pode perceber, ó, que aqui fica a mesma medida, onde está pontilhado aqui, que a parte de baixo aqui, 4. Então, é 4 vezes o 2 da altura, e aí nós vamos dividir por 2, que é da fórmula. Então, 4 vezes 2 dá 8. Dividindo este número por 2, resulta em 4 centímetros quadrados. A segunda figura, que também é um triângulo, nós vamos utilizar as medidas dos segmentos de reta DE e DF. Então, DI aqui, ó, é 3 e DF também é 3, né? Se a gente olhar aqui, ó, do outro lado, nós temos a medida equivalente. Então, fica 3 vezes 3 dá 9. 9 divididos por 2,
4,5 centímetros quadrados também. E por fim, nós vamos ter então a área do retângulo, que nós temos a base 4, a altura 3. Substituindo na fórmula do retângulo, que é base vezes altura, 4 vezes 3 é 12 centímetros quadrados. Perfeito. Então, nós calculamos as áreas individuais de cada figura que a gente dividiu, né? Mas para a gente obter a área total, então, deste polígono irregular, o que que eu devo fazer? Devo somar as áreas. Então, eu vou somar a área 1 com a área 2 com a área 3, obtendo 4 mais 4,5 mais 12, que resulta aqui para a gente em 20,5 centímetros quadrados. É muito simples, né? Você só tem que se lembrar de dividir as figuras geométricas aqui, né? Em outras que você já conheça, né? E de preferência que seja fácil as fórmulas delas. Então, eu sei a fórmula do triângulo, que é fácil, do retângulo. Então, vamos dividir. Um outro exemplo aqui, ó, deste outro polígono irregular, que eu não conheço uma fórmula específica para calcular a área dele, mas eu conheço a fórmula do trapézio e a fórmula do retângulo. Claro, você poderia também ter feito um triângulo aqui, ó, se você traçasse uma linha aqui e embaixo calculava um retângulo maior. Fica a seu critério. Eu optei pelo trapézio porque a gente não viu ele nas fórmulas ainda. Também chamei de 1 e 2 para facilitar aqui o algebrismo, né? E aí, ó, a figura número 1 é um trapézio. Como que calcula a área do trapézio? Você pega a base maior mais a base menor vezes uma altura e divide por 2. Então, neste exemplo aqui, a base maior é 6. De frente com ela, nós temos a base menor, a equivalência está aqui, né? 3. Então, a base menor é 3 e a altura é 4. Pessoal, a figura está um pouco desproporcional, tá? Porque se toda essa parte aqui vale 8, deveria ter ficado melhor distribuído, né? Porque se daqui até aqui é 4, então daqui até aqui também deveria ser 4, que é o que resta para 8. Mas tudo bem, não é o foco. Então, substituindo os valores. Então, eu vou ter 6 mais 3 das duas bases, a maior e a menor. A maior e a menor, ok? E aí, efetuando essa soma, começamos dentro do parênteses, evidentemente. 6 mais 3 dá 9. Esse 9 vai multiplicar com o 4, dá 36. Por fim, dividir por 2. Então, 36 divididos por 2 dá 18 centímetros quadrados. No exemplo anterior, a gente estava trabalhando com a unidade de medida metro, então deu metro quadrado. Aqui estamos trabalhando com centímetros, então vai dar centímetros quadrados. E agora da área número 2, que é um retângulo, então é base vezes altura. A base é 4, a altura é 3, 4 vezes 3 é 12, 12 centímetros quadrados. De maneira análoga, então nós vamos somar essas duas áreas para obter a área total. Então, 18 mais 12 dá 30 centímetros quadrados. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Muito obrigado pela atenção.